vê a linguagem como um obstáculo ou como um claro enigma, como fala o Drummond. Enquanto o prosador parece que a linguagem é mais uma ponte para chegar ao sentido, né? Há uma relação mais de cumplicidade maior com a linguagem, de confiança maior na linguagem da parte do prosador. Aqui a gente sempre falando em extremos, em polos bem didáticos, né? Porque o século XX, já o século XIX, ele é muito rico em hibridismo, né? Em textos poéticos que exploram recursos narrativos, recursos da prosa e vice-versa, né? Textos em prosa que são extremamente poéticos, líricos e tudo mais. Então a gente aqui são modelos mais estanques para a gente definir esses domínios. Bom, algo que é importante falar é que essa linguagem da poesia, na nossa cultura, essa cultura ocidental da qual a gente faz parte, ela é mais antiga do que a prosa literária, né? Então, primeiro a gente tem uma tradição riquíssima de textos poéticos, e a prosa vai surgir muito depois, né? Então ela é anterior. E antropologicamente falando, a gente não conhece uma cultura, um agrupamento humano que não tenha algo semelhante, correspondente ao que na nossa cultura nós chamamos de poesia. Isto é, toda cultura tem ali rituais em que há algum tipo de texto oral ritmado, musicalizado sendo utilizado, né? Então, em todas as culturas a gente encontra isso. Enquanto a prosa isso não acontece, né? Esse discurso mais fluente, esse fluxo textual da prosa, a gente não encontra em muitas culturas, né? Isso é interessante em termos históricos, mas também para demarcar e para a gente questionar um estereótipo que o senso comum atribui à poesia hoje, né? Muito forte na nossa sociedade, de que a poesia seria uma linguagem enfeitada. A poesia diz alguma coisa que a prosa diz, mas diz de maneira mais rebuscada e tal, né? E não é isso, assim, é uma necessidade. A comunicação poética ela é uma necessidade íntima. Eu não gosto muito do termo universal, mas nesse sentido ela até caberia aqui com alguns cuidados. Ela é uma necessidade dessa natureza, né? Todos os grupos têm esse tipo de expressão, e ela não diz de maneira mais complicada, não é a prosa em roupa de festa, né? Ela é um tipo de expressão singular que atende a uma necessidade que não pode ser suprimida por nenhum outro tipo de expressão. Ela é particular nesse ponto também. E isso, pensar na perspectiva do desenvolvimento humano, também não é muito difícil da gente comprovar, né? As crianças, o processo de aquisição da linguagem, ele é todo atravessado pela poesia, né? Por essa linguagem poética. Então, as crianças aprendem a língua, já aprendem numa chave que é muito de experimentar, de brincar com a linguagem, essa coisa lúdica, né? Tanto das onomatopeias quanto das rimas, né? Do João Bobão, cabeça de melão. Assim, as crianças, elas lidam de modo muito espontâneo com esse tipo de recurso, com esse tipo de brincadeira, de jogo com a linguagem que são próprios da poesia, né? Isso emerge espontaneamente. Então, não é essa coisa artificial que alguém inventou para tornar mais complicado alguma coisa que é simples. Não, né? A poesia expressa uma complexidade e uma urgência de experienciar a língua para além do uso utilitário que é genuína. E aí uma dúvida que persegue, que acompanha, né, no outro módulo, o módulo com a outra turma, foi muito forte, assim, o que é a poesia, o que é o poema, né? Isso ainda gera muita confusão. Para quem trabalha na universidade, assim, no âmbito acadêmico, parece que isso está bem estabelecido, assim, pelo menos em termos em termos operacionais, né? A gente se refere
a poema quando nós queremos ressaltar a singularidade e a materialidade de um texto em particular. Então a gente sempre fala, esse poema do Carlos Drummond de Andrade me interessa, os poemas da Cecília Meirelles são muito interessantes. A gente sempre indica poema para falar do texto naquilo que ele tem de único, né? Ou de um conjunto de textos naquilo que eles têm de particular. E por outro lado, a gente utiliza a poesia quando a gente quer falar ou de um conjunto ou de um arco maior. Por exemplo, eu digo, os poemas da Cecília Meirelles me atraem, mas eu digo, a poesia da Cecília Meirelles é incrível. Né? Nesse caso, a poesia da Cecília Meirelles quer dizer um conjunto de poemas concretos, mas também de temas, de estilos, de formas que a autora mobiliza. Então isso está mais ou menos consagrado e quem trabalha com poesia na universidade acha estranho muito chato quando alguém fala, né? Leia essa poesia, né? Leia essa poesia e não leia esse poema. Isso causa um mal-estar. Mas isso não é uma definição ainda, obviamente. E mesmo nesses espaços mais acadêmicos, a gente tem também sessões, por exemplo, ainda mais quando tem uma perspectiva histórica mais distante. Augusto dos Anjos, o livro se chama Eu e Outras Poesias, e não Eu e Outros Poemas. Eu aqui é um poema, né? Mas Eu e Outras Poesias. E muitas edições ainda fazem isso, né? Eu tenho também uma aqui do Olavo Bilac, a mesma coisa. Poesias de Olavo Bilac, não poemas de Olavo Bilac. Por outro lado, essa edição aqui do Poesia do Alden são poemas, né? Não são poesias. Isso para mostrar que ainda tem uma certa oscilação, mas de um modo geral, no uso corriqueiro, né, a divisão seria essa. Poema, sempre que a gente se refere ao texto singular, concreto, individual, e poesia para se referir a estilo, conjunto de textos, né, movimentos, etc. Bom, mas como eu disse, isso ainda não define. Para o Cândido, vocês vão ver no Estudante do Poema, ele diferencia isso muito rapidamente, muito tranquilamente. Né? Ele diz, né, a poesia é um problema abstrato. Por isso eu não vou tratar aqui de poesia, eu vou tratar do poema, que é a manifestação concreta da poesia. Ele diz isso lá no comecinho do Estudo Analítico do Poema. Né? Poesia, por ser mais abstrata, por dizer respeito à natureza do ato criador, a uma dimensão mais filosófica dessa linguagem, ele diz, isso não me interessa tanto, interessa o poema como algo concreto, singular, material. Uma forma atingida, né? A poesia seria o conjunto de possibilidades, de desejos, de anseios, enfim, de emoções. Já o poema seria algo concreto, né? O Goulart tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, o poeta é uma ilha que está cercado de poesia por todos os lados, né? Aquilo que ele consegue captar, o pouco que ele consegue captar desse universo de poesia é o poema, né? Que singulariza e que materializa essas procuras. Essa definição, ela está muito, muito forte na escola também, pelo menos eu aprendi assim, né? Quando fundamental, ensino médio, o que me disseram era até uma simplificação ainda mais brutal disso, né? A ideia de que a poesia é o sentimento, é a emoção, o poema é o texto. Né? Simplifica muito, né? E é uma simplificação problemática porque a gente ainda trata muitas vezes os dois como sinônimos, né? Em muitas situações eles acabam sendo sinônimos, mas o que chama atenção para isso, o Bandeira também volta nesse ponto, né? Ele fala a poesia como o domínio da beleza, o domínio abrangente e geral da beleza. Ele começa o texto falando da Península Fernandes, né? Aquela anedota em que o sujeito fala, não, chama Península Fernandes meu hotel, Fernandes porque é meu nome, Península porque é uma palavra bonita. Isso é poético, né? Essa ideia de ver na palavra algo que atrai, algo que chama atenção para a sua própria condição enquanto linguagem. Obviamente, isso não é um poema. O título lá não é um poema, mas ele é poético. Então, nessa chave que o Bandeira nos coloca,
A poesia seria essa expressão do sensível, né? Um tipo de organização afetiva da linguagem que quebra a sua denotação, né? Que amplia, que dilata os seus significados e que chama atenção para essa dimensão estética, ou seja, para a beleza, para o impacto subjetivo de uma determinada combinação de palavras. Isso seria poético e isso aparece na música popular, isso aparece no teatro, aparece no romance, aparece na publicidade, aparece em todos os domínios, aparece numa experiência visual, pôr do sol, por exemplo, assim, tudo isso quebra uma determinada expectativa de normalidade, né? Tudo aquilo que é extraordinário, que deleita, né, estaria vinculado a esse domínio do poético. E, no entanto, nada disso é necessariamente poesia. O poema seria um gênero literário, um modo de organização, com modo de organização própria, que seria a expressão mais imediata e mais clara, mais nítida da poesia. Okay? O romance não precisa ser poético, né? Ele pode funcionar perfeitamente bem sem recorrer a esses elementos poéticos. Uma propaganda é a mesma coisa, mas o poema ele tem um vínculo estreito com a poesia porque ele depende de sua carga poética para se efetivar. Então, é um gênero literário, um tipo de organização do texto que utiliza extensivamente recursos sonoros, né, rítmicos, que numa visão mais tradicional é organizado em forma de versos, que tem que definem tanto uma cadência quanto uma disposição visual, no caso da poesia escrita, e que tem como característica essa, está vinculado a uma tradição literária e se apresentar como literatura, e de ser essa realização formal da poesia, né? Embora a poesia, então assim, a poesia não depende exclusivamente do poema, né? Ela é mais abstrata nesse sentido, ela se alarga de modo mais livre, mas o poema ele depende da poesia, ele é a expressão sintomática, substancial da poesia, certo? Então eram esses os apontamentos, e aí eu termino lendo um trechinho do Otávio Paz, só para reforçar um pouquinho mais essa visão e já concluo. Otávio Paz, grande pensador, poeta mexicano, esse livro também bem importante para a nossa área, O Arco e a Lídia. Na página 22 ele diz: a poesia sem poema. Paisagens, pessoas e fatos muitas vezes são poéticos. São poesias sem ser poemas. Pois bem, quando a poesia se dá como condensação do acaso ou é uma cristalização de poderes e circunstâncias alheios à vontade criadora do poeta, deparamos com o poético. Quando, passivo ou ativo, acordado ou sonâmbulo, o poeta é o fio condutor e transformador da corrente poética, estamos na presença de uma coisa radicalmente diferente. Uma obra. Um poema é uma obra. A poesia se polariza, congrega e isola em um produto humano, né? Um quadro, uma canção, uma tragédia. O poético é a poesia em estado amorfo. O poema é a criação, a poesia erguida. Só no poema a poesia se isola e se revela plenamente.